promoções, fotos e muito mais. Entre, curta e compartilhe. Rádio Conexão FM, a número 1 do seu coração. Você vai acompanhar, a partir de agora, o programa Construção em Alta. Tudo sobre construção civil, reformas e arquiteturas com William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e da Altair Imóveis. E hoje divido a bancada com a Giovanna Fachinelli, designer de interiores. Todas as terças, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas e novidades, não deixe de nos acompanhar. Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo no Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então mande suas perguntas e participe do nosso bate-papo. Hoje o nosso papo será um pouquinho diferente. Hoje vamos apresentar a vocês então um pouco sobre o que cada um de nós, eu e o William, a gente tem sobre carreira, operação e qual a ideia do podcast. E para iniciar, já vamos começar com algumas perguntas para a Giovanna. Giovanna, conta um pouquinho da tua história então e como te chegou na área de design no setor da construção. Primeiro eu quero dizer que é bem melhor ficar no lado de lá fazendo pergunta e não respondendo, porque eu tô nervosa, né? Bom, então, na área do design eu tô há mais ou menos uns 10 anos. A minha primeira formação foi RH. Só que eu lembro que eu assisti um filme, não lembro o filme, Amor Sem Escala, se eu não me engano, onde eram feitas rescisões. E aí eu disse, eu não quero ficar fazendo demissão, essas coisas. E aí então surgiu a oportunidade de colocarmos uma loja da Italínia, o William e a Maura. E aí eu disse, então vamos lá, né? Vou abraçar junto aí. E aí então eu comecei a cursar
designer de interiores. Isso já fazem, acredito que uns 10 anos. Trabalhei 6 anos na Italínia e 4 anos daí então que eu tô fora com o meu escritório. Além da parte de design, da formação de RH e do design, tem algo a mais que tu fez? Uma pós-graduação? Sim, eu fiz uma pós pelo IPOG de Porto Alegre sobre ambientação e produção de espaço específico, então, para designer de interiores. Maravilha. Hoje, Giovana, na área da atuação, como tu atua, quais as regiões, cidades? Hoje eu atuo, meus maiores clientes são aqui da Serra, né? Eu atuo presencial e projetos online e atendo também litoral. Então agora eu estou com uma obra que a gente vai iniciar em Capão da Canoa. Eu trabalhei já também em Santa Catarina, na Brava. Então onde o cliente está e nos contata, a gente vai atender. E a tua atuação? Ela cabe a projeto, cabe a execução, como tu comentaste agora. Como é que é esse primeiro contato com o cliente até a definição do projeto? A pessoa já vem com ideias, tu faz do teu jeito, como é que é essa análise que é feita sobre o cliente numa área que, eu quero mudar o ambiente da minha casa, eu quero criar um ambiente para minha casa? Hoje eu trabalho, William, de duas formas, então projeto e execução, né? E eu tenho também uma consultoria de projeto. Onde a gente aplica a consultoria, eu tenho já o meu espaço, minha cozinha, por exemplo, eu não quero mudar o mobiliário, mas eu sinto a necessidade de uma nova decoração. Então, ali entra a parte de consultoria, né? E projetos onde precisa toda a parte, desde mobília, talvez revestimento, essas coisas. Então, tem toda a parte de projeto e execução. Como que começa esse processo, né? Primeiro o cliente entra em contato conosco, então seja via planta, eu comprei um apartamento na planta, que eu sempre digo que é o ideal, então, comprou um apartamento na planta, já começa a pensar na parte do projeto, porque muitas coisas a gente consegue modificar ainda em planta, né? Porque depois, o apartamento está pronto, tu quiser modificar, dá mais trabalho, né? Mais trabalho e custo. Então, o cliente pegou a planta do apartamento, ele entra em contato conosco e a gente faz um briefing. O que é isso? A gente vai primeiro, né, vou passar o meu orçamento. Fechando o orçamento, a gente vai para um briefing. O que é isso? É entender a necessidade e o gosto do cliente. Porque um projeto bem feito, ele não tem a minha cara, né? Ele tem que ter a cara do cliente. A gente até, né, óbvio, como a gente estudou, enfim, a gente vai dizer, isso é mais funcional, isso não, isso vai ter... Tu não vai enjoar a longo tempo, isso já daqui a pouco um ano saia de tendência e tu não use mais, né? Então a gente tem esse cuidado, mas quem tem que se identificar com o projeto é o cliente, né? E isso, a questão da moda tá nessa análise. Exemplo, eu gosto dessa parede porque a parede ela é quadriculada. E aí isso é uma moda que talvez ela venha, aconteça e depois ela saia, ela não exista mais. Isso tu analisa junto com ele, se ele quiser tu vai dar direção que isso pode sair de moda em algum momento e não ser algo que vai perdurar a vida inteira. Sim. Como uma cor neutra daqui a pouco. Sim, por exemplo, se a gente for pensar, por exemplo, nos 3Ds, né? Era muito em alta contratar gesseiro para fazer parede 3D. Em vez de botar revestimento, por exemplo. Hoje, isso já não se usa mais há muito tempo. Então, se o cliente quer algo que for tendência, tipo de momento, eu sempre digo, olha, isso daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, tu não vai daqui a pouco mais gostar ou não vai mais ser tendência. Se o cliente não abrir mão, ok, né? A gente vai fazer e daqui a pouco, daqui 2 anos, se modifica, entende? Mas o cliente, eu sempre gosto de deixar o cliente ciente do que vai funcionar, do que não vai funcionar, né? Do que é tendência, do que daqui a pouco é algo momentâneo. Eu vi no meu amigo tal coisa, daqui a pouco não vai funcionar pra ti, entende? Entendi. E a parte de tipo de cliente, hoje tu atua mais no residencial ou no comercial, ou não atua só num, tem algum foco? E muda o atendimento para cada uma das coisas? Então, hoje eu trabalho residencial, comercial e a parte de decorados, que daí também seria mais com empresas, né? Mais tipo corporativo, porque daí é de negócio, né? Mas são apartamentos. São apartamentos. O que muda, na verdade, William, do cliente e do comercial, né?
quando é comercial, ele não é nem pra mim e nem pro cliente, né? Ele é pra um terceiro ainda. Que tu vai ter que fazer um projeto todo pensado em quem vai usar. Que daqui a pouco não vou ser eu que vou usar e não vai ser nem o meu cliente. Então, tem que fazer toda uma pesquisa de mercado para ver o que esse cliente está procurando. Qual a melhor posição de colocar o produto. Por exemplo, agora eu entreguei um salão e era uma manicure e barbearia junto. Então, se a gente for pensar, né, a primeira coisa que eu falei para os clientes, vamos dividir o masculino com o feminino, vamos fazer bem dividido. E daí eles me falaram, não, o nosso público é família. Então, vem a mulher com o marido, né? Então, a gente fez um espaço dividido, mas da mesma forma ele é integrado. Conectado. A gente separou mais em cores, né? Por exemplo, o masculino tá mais no preto e no cinza. E o lado feminino tem um rosé. Mas tá integrado, né? Porque aí eles me falaram e a gente entendeu que vem a família, né? Então, tem um espaço lá atrás para as crianças e tem as poltronas aqui na frente, por exemplo, para sentar o casal, se quiser. A mulher tá fazendo a unha, tem um espaço para o marido sentar ali do lado, né? Não fica separado. Sim, desconectado. Isso. E... Mas era uma necessidade deles, né? Sim. E a diferença entre residencial para a pessoa e dos decorados existe? Bem grande. Eu digo que às vezes a gente parece que fazer o decorado é mais fácil, né? Mas fazer o decorado ele é bem mais difícil porque tu também não tem um cliente, né? Tu tem que pensar que o decorado vai ter que atender o maior número de pessoas. A ideia é que todo mundo que entre no decorado se apaixone, né? Então, diferente de quando tu tem um cliente para um apartamento, por exemplo. Aquilo que a gente falou antes. Vai ser feito o briefing do cliente, né? E o projeto vai ser feito para ele. No decorado, não. Claro, tu vai fazer um estudo, que público que é para esse apartamento, A, B, C, né? Quem que compra, geralmente, até que valor tá disposto a investir. Quantas pessoas vão morar. Isso. Mas você não tem o cliente, né? Então, geralmente tu vai trabalhar o mais neutro possível. Né? Eu, por exemplo, evito trabalhar cores, porque aí, quem comprou apartamento, dá depois o seu toque, seja num quadro, numa almofada, na parte mais decorativa, né? Para quem não tem conhecimento sobre a parte de decorados, que a Giovana está comentando aqui, são apartamentos que têm a mesma metragem do empreendimento que vai ser vendido, que está sendo comercializado. Então, temos um apartamento à venda. A gente monta um apartamento semelhante ou mobília um apartamento dentro de uma obra e as pessoas conseguem visitar esse apartamento e comprar ele ou comprar o projeto semelhante, né? Comprar o produto semelhante. Então, muitas vezes, aí não pode me corrigir, hoje acontece mais em obras ou acontece mais em central de vendas, por exemplo? Então, por exemplo, ontem a gente inaugurou na Altair, em Farroupilha, que foi feito no mezanino da imobiliária, né? Então, esse, por exemplo, é um caso eu digo que é meio atípico, assim, porque a imobiliária, então, né, propôs a fazer esse apartamento. O mezanino era grande, deu para montar o apartamento ali. Então, ali, o bacana é o quê? Todo mundo que for, enfim, querer adquirir o apartamento vai visitar esse decorado. Então, tu consegue agilizar no tempo, né? Porque ele já tá pronto e, digamos, a obra nem começou. Diferente de tu começar uma obra, ter que deixar um apartamento pronto para decorar. Daqui a pouco já vem, né, dependendo da obra, vendeu a obra e nem tem necessidade, digamos, de um decorado. E outra modalidade, que aí eu gosto bastante, é fazer para venda. Então, por exemplo, em tal prédio tem um apartamento ainda disponível para venda, é feito o decorado desse para acelerar o processo de venda. Porque às vezes tu indo lá olhar, tu não consegue imaginar como ficaria. E tu entrando com ele decorado, daí é só levar tua roupa, né? Eu digo. E acelera mesmo? Acelera. Acelera até um construtor, uma vez ele me disse que o bacana do decorado é que tu minimiza todas as dúvidas, não. A maioria das dúvidas dos clientes. Né? Porque a única coisa, ele vai ter que entrar lá, gostou, não gostou, tenho
dinheiro, digamos, para comprar ou não tenho, né? Tu vai entrar num apartamento sem nada, tu vai ter dúvida que tamanho de sofá, que tamanho de cama, cabe uma cama, como é que vai ficar a cozinha, tamanho da mesa de, né? Se tu pega um apartamento sem nada, tu tem dúvida de tudo. Né? Tu não sabe se cabe. Tu não sabe é se pequeno, cabe, né? se não cabe, eu vou gostar. O decorado, não. Tu vai entrar, tu só vai... Aí eu vou ter que fazer um trabalho bem feito, porque tu vai ter que gostar dele, né? E acelera, a gente teve apartamentos sobrados, por exemplo, que estavam 1 ano à venda, foi vendido em 15, 20 dias. Teve apartamentos que a gente entregou em Bento na sexta, na terça-feira foi assinado o contrato. Teve outros que demoraram 6 meses, 1 ano, por exemplo. Mas na grande maioria acelera muito. E se algum dos ouvintes aqui está querendo vender a casa, vender o apartamento, quais seriam as principais dicas para que ele possa acelerar o processo de venda do imóvel? Ou, vamos dizer assim, para que mais gente que vai visitar o imóvel dele se agrade com o que está vendo. Tá. Então... Ou o que evitar. O que evitar. Então, na verdade, assim, se a gente for fazer uma análise nas imobiliárias de fotos, né? Às vezes, eu olho e me dá o coração. Porque eu acho que eu tiraria a decoração, né? Porque a decoração em si, por exemplo, foto de família, sei lá, um vaso, né? O que não é neutro é muito particular. Então, daqui a pouco tu vai mandar uma foto ali pra venda, a parede é laranja, sabe? A parede é verde. Então, o que eu indicaria se quer vender e não fazer, por exemplo, um decorado? Tira o mobiliário que está estragado, danificado. Eu tenho um móvel... mas o cliente pode tirar depois. É trabalho para o cliente. Ele não vai querer comprar a casa. Eu entro na casa ali, tu vai ver que tem uma parede verde, uma parede laranja. Pinta, sabe? Cobra um pouquinho e tu vai valorizar a casa, então deixa ela neutra, passa um branco, né? Pinta o teto todo branquinho, pinta as paredes mais neutras e o que tem de mobiliário que tá um pouco danificado, tira. Eu tô morando na casa, então eu não quero pintar agora. Aí faz umas fotos estratégicas que não pegam essas coisas, né? O pinheirinho de Natal, tira, sabe? Deixa mais neutro possível, pra, sabe, não... Quem olhar essa foto não vê uma personalidade ali, sabe? Sim. Poder montar dela. Tu tá comentando e deixando claro que, exemplo, tá? Fotos de família, peças talvez religiosas. O cachorro ali na foto. São coisas que isso facilitam, não ter isso facilita que as pessoas gostem. Isso não acontece nos decorados. Essas coisas, nada disso vai para um decorado. Não. E a questão de decoração, se ela é uma decoração muito colorida, muito chamativa, tu acha que isso agrega ou não ajuda na questão das pessoas gostarem do imóvel? Eu acredito que atrapalha. Pelo menos ao meu entendimento, porque tu vai olhar, uma que polui a imagem, né, William? Por exemplo, tu vai fazer uma foto... Mas não vamos para não visita. Não por foto, visita. Polui, né? Porque, por exemplo, tu vai fazer uma visita, daí tem por exemplo, tipo home de sala. Eu não gosto de muita decoração. Então, tu vai entrar ali, daqui a pouco, por exemplo, a minha mãe ama decoração. Então, tem que ser um meio termo. Tira, se tem muita decoração, tira, deixa, sei lá, só um vasinho neutro ali. Eu não gosto de decoração, ok, tem só um vasinho. Quem gosta tem espaço pra pôr mais, entende? Mas tu não vai, porque senão tu polui demais. Tu vai entrar daqui a pouco e outra. Quanto mais objetos, mais cor, mais coisas que tu colocar, diminui o espaço. Te dá a sensação de um espaço menor. Então, daqui a pouco a pessoa vai entrar na sala, meu Deus, essa sala é super pequena. Mas aí tira a decoração, daqui a pouco tira uma poltrona que tá ali atrapalhando, tira um puff, sabe? Deixa mais aberto, mais limpo, tu acaba atendendo um maior número de pessoas. Tá. Por exemplo, nos decorados, se tu for ver, tem um mínimo de decoração. Tem bastante iluminação, né? Tem, tipo, digamos, o básico, mas eu nunca vou encher um móvel de decoração. Exemplo, tá? O sofá do decorado, ele vai ter
almofadas, ele vai ter almofadas coloridas, ele não vai ter, ou se vai ter algo bem neutro, a roupa de cama dos decorados. Vai fazer contar tudo assim? Claro. E quem quer me contratar daí? Depois aí tu vê, depois eu vejo. Por exemplo, se é um sofá bem imponente, ele por si só já se valoriza, né? Ou se não, dá pra gente colocar uma poltrona neutra que case com a decoração. Almofadas eu uso muito pouco, mas se usar também neutra, que case com o espaço. Tá, e se tem alguém querendo vender e quer valorizar, ou tá pensando em vender e quer valorizar o imóvel, a consultoria que tu presta já serve ou não? Tem que contratar outras coisas? A parte de projeto, teria que contratar mais coisas do teu serviço, ou só a consultoria que tu dá já resolveria o problema teoricamente? Tá, aí as duas possibilidades. Se é um imóvel, por exemplo, sem nada dentro, eu trabalharia a parte de projeto, porque daí tu trabalha o projeto, pelo menos a cozinha, daqui a pouco mobília, sabe? A cozinha, o banheiro, aí entra a parte de projeto, daí tu já faz a iluminação, deixa decoradinho. Porque o William eu entrego com tudo. Colcha, a manta, o difusor para dar um cheirinho, as taças de cristais, por exemplo, se tiver uma cristaleira, a mesa posta. Então, a ideia não é que o cliente entre nesses decorados, é levar roupa, a ideia, entende? É entrar ali e se sentir em casa, não ter aquele cheiro de obra, sabe? Vai ter o cheirinho, vai ter o difusor, vai ter as taças já no lugar, sabe? Então, é para ter a ideia de casa e dizer, meu Deus, pensaram em tudo. Então, a consultoria entraria quando? Quando tem uma casa minha ali que eu quero vender, e aí eu preciso, por exemplo, dar uma repaginada. Aí entra a consultoria. Porque, por exemplo, eu não vou fazer daqui a pouco um projeto, eu quero vender ela mobiliada como ela tá. Então, eu só vou entrar e dar uma consultoria que é o quê? Dicas, digamos assim, do que fazer para melhorar. Tira isso aqui, pinta, sabe? Aí entra a parte de consultoria. E essa consultoria, ela é válida também para residências prontas, imóveis prontos. Eu quero, o Diogo tá na casa dele lá, ele quer refazer a sala porque ele tá cansado, ou porque ele quer mudar. Isso poderia entrar a consultoria. A consultoria é a parte mais decorativa, né? Então, por exemplo, eu fiz um escritório, na parte de consultoria era o quê? Uma mesa ela manteve, o mobiliário ela manteve, então eu só auxiliei ela, por exemplo, na compra da decoração, a gente tirou algumas coisas, comprou um espaço de café legal, montou um espaço de café que não tinha, mas o grande do que ela tinha a gente manteve. Então foi modificado, por exemplo, a decoração e uma parte, digamos, de leitura e tal, que tinha no escritório. Mas o mobiliário em si, a iluminação do que ela tinha, a gente manteve. Sim, são alterações pontuais que dão um efeito, teoricamente, já de uma mudança boa e um ambiente mais tranquilo, melhor, mais agradável para quem tá comunicando aí. Porque às vezes, por exemplo, não é todo mundo, o leigo, eu digo, não tem essa visão, né, William, do quanto é importante, tipo, o quanto é importante algumas coisas para te vender um imóvel. Que nem a pintura. Daqui a pouco tu já vai valorizar a casa, tu vai investir ali, sei lá, 5 mil, tu vai poder cobrar 15 mil a mais na venda da casa, só com esse ajuste, entende? Todo mundo deveria ter, eu digo que todas as imobiliárias deveriam dar essa consultoria para os clientes já. Fica a dica, Porque aí tu já te sugere o que pode ser melhorado, né? Eu falo bastante disso na comparação com o carro. A pessoa vai vender o carro tá lá acabado, ele tem que fazer uma chapeação, tem que ajeitar e tal. E aí ele entrega na revenda por, sei lá, 5, 10, 15, 20% abaixo. Aí a revenda pega, manda lavar, polir, pinta, ajeita, deixa prontinho. E daqui 3 dias está lá sendo vendido por 30%, 10, 15% ou a mais do que foi pago. E até tu, se tu não for lá olhar a placa, talvez tu compre aquele carro, né, de volta. Por quê? Porque ele tá bonito, ele tá diferente. Isso também no imóvel, eu comparo muito esse formato, porque isso também vale. Ao nosso ver, na questão de venda de imóvel, quando a gente mostra um apartamento imobiliado, apartamento decorado, bem equipado, com a pintura em dia e tudo mais, a facilidade das pessoas gostarem é maior. Elas chegam, elas se encantam e elas optam em fazer uma proposta, elas optam em querer mais aquela operação. Então, por nós, sempre é melhor que tenha algo pronto e que já venha com essa ideia, né? Porque o cliente não...
por exemplo, o cliente não tem noção do que ele vai ter que investir, né? Então, eu vou entrar, ok. Eu preciso mudar o piso, não quero, porque vai saber quanto eu vou ter que investir a mais. Quando tá pronto e bem feito, não, né? Muitas das pessoas que passam aqui, que trabalham com reforma, elas comentam que começou uma reforma, tu não sabe o que tem embaixo da parede. Sim. E tal. E isso pode ser um problema e fazer com que o orçamento da pessoa extrapole, né? Falando um pouquinho agora do podcast. Como surgiu a ideia do podcast? Só eu vou ser entrevistado hoje. Então, o podcast, eu tava lembrando antes, a gente foi no Protagon em Floripa. E aí no meio, lá, enfim, do Protagon, daí eles... lembra que eu disse, eu quero ter um programa de decoração. Que era a ideia... era com parceiros, assim, mostrar, digamos, o dia a dia dos materiais, né? E aí eu fui falar pra ti, assim, só como quem não quer nada. E aí uma semana tu chegou em casa e disse, nós vamos começar um podcast na rádio. E aí então se deu a ideia aí, com o intuito, claro, de trazer sempre fornecedores, né? E ter essa aproximação. As pessoas não conhecem, né? A gente não conhece tudo de obra, enfim, já veio financiamento, já veio várias coisas. Então é trazer informação, né? Pra quem tá em casa. Foi uma junção, né, então, da ideia da Giovana e de trazer mais conhecimento de uma área que ela é tão distante, muitas vezes, das pessoas. Por quê? Porque a compra do imóvel, a reforma do imóvel, ao nosso ver, de quem está no dia a dia, ela acontece uma vez, duas ou três, na vida da pessoa. Ela vai comprar uma vez, talvez ela compre duas. É bem esporádico quem vai comprar 3 imóveis. Reformas são a mesma coisa, né? A pessoa vai construir uma vez só. E essa troca de ideias, esse trazer esses parceiros, é justamente para facilitar e diminuir essa distância de informação. Para quem está nos ouvindo, então, já vão fazer daqui uns dias, aí, mais uns meses, 2 anos que a gente está com o programa, acontecendo nas terças. No final do ano passado, a gente foi terças e quintas, a gente teve um up grande aí de contatos, o que gerou mais rede de contatos, mais informação e muito mais. Vamos só fazer uma pausa para uma água e nós já retornamos. Então vamos ouvir nossos apoiadores, quem faz e quem acredita no programa. Fiquem ligados, já voltamos com mais conteúdos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta, Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore
mármore e granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, um agradecimento especial então aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa anterior? Siga o @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube. E para quem acabou de chegar, hoje o nosso papo é um pouquinho sobre eu, William Pilati, e também sobre Giovanna Fachinelli, que são os idealizadores deste programa. Vamos continuar? E aí eu quero convidar você que não nos segue ainda no @podcast Construção em Alta para falar um pouquinho de uma novidade. Nós estamos com um prêmio Construção em Alta. O que é o prêmio Construção em Alta? É um prêmio para trazer e dar visibilidade às pessoas e empresas do setor. O intuito nosso é que qualquer pessoa pode ir lá, votar no seu conhecido, no seu amigo, fazer a propaganda para o seu colega, né? E poder estar ajudando ele a participar de uma premiação. São alguns setores, eu vou listar aqui alguns deles. Então, melhor loja de tinta, melhor loja de piso e revestimento, melhor loja de persianas e cortinas, melhor loja de papel da parede, móveis planejados. Cada um tem uma categoria. O intuito então nós encontrarmos as 3 mais votadas, passar por uma segunda votação onde valida a parte de e-mail, com toda a segurança para fazer uma votação real e também certinha, né? Sem furos. As 3 mais votadas de cada segmento, né, William? E várias pessoas me perguntam, tá, mas como é que eu voto? Então, tu vai ali no nosso Instagram, vai ter a arte, né? Vai ter a postagem do segmento, tu vai nos comentários e marca o @ da empresa. Por exemplo, vai ali na arte, por exemplo, de designer de interiores, @, por exemplo, Giovanna Fachinelli, enfim. E aí tu vai estar valorizando aí e o teu fornecedor, o teu cliente, o teu amigo. Esse é um dos grandes objetivos do programa, tá? Levar mais informação, dar visibilidade para as pessoas daqui. Outro ponto é que quem já participou por aqui e quem ainda não participou e quiser indicar alguém para vir participar, também está disponível. E outro convite: no dia 15 nós estaremos fazendo o primeiro encontro de todos os participantes. Então, se você já participou e está nos ouvindo, nos assistindo, fique ligado, dia 15/5 será um evento onde a gente vai ter uma rodada de negócios, com essa troca de ideias, essa troca de informação, para auxiliar e também gerar resultado e retorno para todos os nossos parceiros aqui. Vamos lá? Então agora vamos falar um pouquinho do William. Então, William, conta pra gente quem é o William, como é que tu iniciou aí no segmento imobiliário? Bom, eu iniciei com empresa de imóveis e depois saí do setor de tecnologia, sempre na área de vendas, na área comercial. Quando eu entrei na parte de imóveis, após uns 3 anos, surgiu a possibilidade da compra de um CCA, que é um correspondente bancário. E quando eu fiz a aquisição do CCA, a operação só era vendida se viesse com a imobiliária junto, né? Então, há praticamente 6 anos atrás, eu fiz a aquisição da imobiliária Predileta, que era do Marino Martinazzo. Antigamente ela era Martinazzo Imóveis. Ela era Martinazzo Imóveis, exato. E aí, com o passar do tempo, a gente reestruturou, mudamos algumas coisas, mantivemos outras. E hoje a gente tem, então, uma carteira de aluguéis bem forte na cidade de Garibaldi. Carlos Barbosa. Temos ponto físico de venda em Carlos Barbosa. Temos ponto físico de venda em Bento Gonçalves. E há 2 anos entrei numa operação que com um sócio lá,
que chama Altair Imóveis, que é uma imobiliária lá em Farroupilha. Aquela que tu comentou que a gente fez um decorado ontem. É uma prática diferente para o mercado, né? Nessa questão de decorado. Lá a gente fez o decorado do Jardim Irene, então quem quiser saber mais, tem um decorado nas medidas exatas, todo mobiliado, equipado, do empreendimento Jardim Irene. São um empreendimento de 600 e poucos mil o valor de entrada. Não tem nada de obra ainda, então o terreno está lá, somente o terreno, estão começando as fundações agora, mas as vendas já estão acontecendo, já teve mais de 17 vendas dentro da obra, tá? Esse é um pouquinho do William. Tá. Mas tu, William, né? Por exemplo, tu tem 4 imobiliárias, né? Como é que tu faz? Como é que tu dá conta disso? Porque tu não vai estar nas 4 imobiliárias ao mesmo tempo, então como é que tu dá conta? A gente cria times. Então, o que eu tenho em cada imobiliária? Eu tenho normalmente uma pessoa que ela é responsável pelaquela operação, ou ela está muito próxima a mim, e a gente tem os planejamentos semanais e as operações acontecendo. Então, toda semana tem reuniões em todas as operações. Isso facilita para que as coisas andem por si. E a gente tem um time estruturado para fazer com que tudo funcione. Exemplo, a gente tem financeiro separado, eu tenho um jurídico interno, eu tenho um marketing interno, eu tenho o pessoal que faz as fotos, que tu comentou de ter uma foto bonita da imobiliária, a gente tem interno. Então, tudo a gente tem um time que é um time de contratados, time de pessoa, vamos dizer assim, um time de CLT, que abastece e deixa com que as coisas fluam para o corretor fazer a captação e a venda. Então, eu dou mais foco no corretor para ele fazer a venda, para fazer o trabalho dele e botar essas outras áreas como se fosse uma retaguarda que eu entrego para ele. Sim, então, na verdade, ao invés do corretor, ele tá aí perdendo tempo, digamos assim, indo fazer fotos ou fazendo contrato, tu tem esse suporte para o corretor ter que focar apenas nas vendas. Exato. Hoje, se eu for se dizer qual o diferencial da imobiliária, é esse, tá? Pensa comigo, eu tenho um corretor que é o William sozinho. Aí o William tem que fazer foto, ele tem que levar o cliente no imóvel, ele tem que fazer o anúncio, ele tem que gravar o vídeo, ele tem que editar o vídeo, ele tem que criar arte, ele tem que fazer o contrato, ele tem que ir lá postar, ele tem que entender como posta, porque não adianta só postar, tem que fazer tráfego. Então, tudo isso é o que eu já entrego praticamente pronto. E aí, o corretor, ele vai, claro que ele vai ter o trabalho dele, ele vai ter a captação, ele vai ter que correr atrás, nada cai do céu. Mas é toda uma estrutura para que ele funcione melhor, para que ele consiga gerar mais resultado, porque afinal, ele precisa vender, o corretor é um terceiro. Ele consegue atender mais clientes assim, né? Ele consegue atender Focar mais clientes. mais o tempo dele nisso. E até estudar produto, né? Eu digo que hoje não adianta eu vir aqui querer vender algo que eu não conheça. Então ele consegue ter tempo para estudar produto e sim entregar um melhor atendimento, um melhor processo para o cliente. Tá. E vocês atendem que região? Você tem imóveis só... Garibaldi só atende Garibaldi? Hoje a gente atende aonde tem as imobiliárias, a cidade inteira e a região interior, né? Então, todos os interiores. Mas sempre tem pontos em outras cidades. Então, por exemplo, assim, Coronel, a gente tem imóveis lá. Então, Monte Belo tem. Então, as cidades ao redor normalmente tem algumas coisas de produtos, né? E com um atendimento mais forte, a gente tem, então, Porto Alegre, a gente tem o Litoral Gaúcho e o Litoral Catarinense. Tem alguma coisa de produto fora dessas regiões? Sim. Daí é para investidor, que é uma linha de imóvel para Airbnb. E aí a gente tem em São Paulo, capital. Certo. Tu faz bastante vídeos também falando de leilões. Como é que funciona? Tu teve que se especializar nisso? Qualquer um pode vender? Como é que funciona a parte de leilões? Não. Quem trabalha com leilões, eu sou autorizado Caixa para trabalhar com leilões. Na verdade, a gente não chama leilão, a gente chama de imóvel retomado, né? Qual é o processo do imóvel retomado? A pessoa fez o financiamento, ela não fez o pagamento, e aí a Caixa tenta inúmeras vezes uma renegociação. Se essa pessoa não está disposta a pagar, esse imóvel retorna para a Caixa Econômica. Então, ela assume de volta esse imóvel e esse imóvel é comercializado. Quando ele é comercializado, primeiro ele passa por um leilão, depois segundo leilão, e depois ele vai para a venda direta. Então, a gente pode atuar em qualquer uma delas, mas a gente atua muito forte na última, que é a venda direta. Qual a vantagem de comprar no leilão?
Se para ti uma vantagem de pagar 95% abaixo do valor de avaliação é uma vantagem, então é vantagem de comprar no leilão. Todos vão estar 95% abaixo? Não, vai ter 10%, 40%, 50%, 60%. Então, essas variações existem. Exemplo, eu já comprei imóvel com 60% de desvalorização abaixo do preço da avaliação. E o que pode acontecer e qual a grande vantagem? Vamos lá, a Caixa vai fazer um financiamento. Eles encaminham um engenheiro para avaliar o imóvel. Esse imóvel está avaliado em 200 mil. Quando ele vai para leilão, ele vai valer uma parte já foi paga, né? Mas a Caixa vai analisar e vai dizer, bom, esse imóvel nós vamos vender ele por 180. Caso não tenha compra, o segundo leilão normalmente ele vem abaixo. Então ele vem a 160. Existia, agora mudou algumas regras, antigamente era valor da dívida, valor de avaliação e valor da dívida como segundo leilão. Não saiu no segundo leilão. Ele vai para venda direta. Leilão é leilão mesmo, tá? Tem tempo e tu vai dando lance e outras pessoas podem dar lance e isso vai lance e ele vai subindo o valor. Então começou, o imóvel vale 200 mil e ele começou em leilão em 100 mil. Você vai dar um lance e vai ser 101. Eu vou dar um lance 102, 105, 110, 120, 130. Muitas vezes já vi passar do valor de avaliação. Que seria, foi vendida a 250. Mais do que a avaliação tinha sido inicial. É uma parte do processo. Na etapa de venda direta, não tem leilão. Então, se tu botar o valor está em 100 mil e tu aportar os 100 mil, já consegue fazer a compra e ele é teu. Quais as formas de compra? Somente à vista, pessoal? Pergunta que mais vai ser boa. Tá, mas eu preciso ter dinheiro para comprar o imóvel de leilão? Não. Alguns imóveis é somente à vista, outros é possível financiar em até 95%. Tá, e o imóvel retomado, tu indica para o cliente que quer morar ou tu indica hoje mais para investidores? Hoje eu indico mais para investidores. O leilão ele é um processo um pouco mais demorado do que um imóvel comprado pronto, né? Então, muitas vezes tem que desocupar o imóvel, muitas vezes tem que reformar, muitas vezes o imóvel não vai ter nada mais. Então, depende da situação que tu vai comprar, isso vai ter um prazo. Tu não tem como saber isso no leilão, é só na hora que tu pega a chave ali. Tu sabe que ele está ocupado. Ou não, tipo. Mas fora isso não sabe nada. Se vai ser rápido, se não vai, se tem alguém mesmo ou não. A gente já fez negócio que ele estava como ocupado. Abrimos a porta. Não tinha nem laminado. Não tinha nem laminado, não tinha laminado. As portas estavam consumidas porque estavam há 5 anos fechado o apartamento. Tá, e por exemplo, o investidor geralmente não, 100%, ele vai comprar para ganhar dinheiro. Já aconteceu, por exemplo, que nem a gente falou ali, o imóvel parte de 100 mil, vai 110, 120, 130. Tu faz uma análise pro teu cliente, tipo, a gente pode comprar esse imóvel até X valor. Se passar disso, tu não vai mais ganhar dinheiro? Sim. O que acontece muito aqui é quando a pessoa entra, pense em jogo de aposta. É a mesma lógica, tá? Quando o leilão acontece o quê? Se a pessoa não tem o valor máximo que ela pode comprar, ela perde dinheiro. Porque ela vai no embalo de querer ganhar o leilão. Então, eu já... Entra meio que, sei lá, o ego. Eu já vi muitas vezes a pessoa passar do valor que ela poderia pagar por ela achar que ela tinha que ganhar. Então, o que a gente calcula? A gente calcula o mínimo, a gente coloca o desgaste de compra, a gente coloca jurídico, a gente coloca uma reforma. A pior das possibilidades, digamos. O pior cenário. O pior cenário. E aí, no pior cenário, eu vou chegar pra ti e vou dizer assim, quanto tu quer ganhar? Eu quero ganhar 15%, quero ganhar 20%. Beleza, sobre isso, a gente vai trabalhar com o valor máximo de leilão, de aporte, né? Existem compras muito baratas? Existem. Existem compras aí, a gente participou de um leilão, aí um exemplo do litoral de Santa Catarina. O imóvel estava avaliado em 1 milhão e pouquinho, e ele começou o leilão a 105 mil, 110 mil. Que era só um terreno e tinha uma terreno, uma mansão na beira da praia. Só que o leilão era só do terreno, né? Não, contava só o terreno. O que aconteceu? Ele começou hoje em 12 horas. Ele tinha 12 horas, 24 horas. Eu sei que a gente saiu até descobrir onde é que era o terreno. Se ele valia ou não aquele valor, acho que foi umas 5 ou 6 horas. Isso de noite e pro dia seguinte de manhã. Ele terminava às 6 da tarde.
Descobrimos quem era, a gente tem um parceiro em litoral de Santa Catarina, então ele foi, investigou e tal. Entramos em contato com 3 investidores nossos que tinham intenção de compra. E aí começamos a dar os lances. Nós paramos em 1 milhão. E eram 6 da tarde. E aí o que acontece quando termina o tempo hábil do leilão? Tu tem mais 5 minutos, ou 2 minutos, depende do tempo de coisa, pra te dar o teu lance. Senão tu perdeu e foi pro próximo. E aí como nós estávamos dentro, eu acompanhei até as 10h30 da noite. E ele saiu por quase 2 milhões. Valia 2 milhões? Sim, valia. Valia até mais. Pela localização, pelo como ele estava e tudo mais. Então, o leilão ainda é um bom negócio. Olha, é um imóvel que tu vai receber imediatamente. Imediatamente, digo 5, 6 meses, né? E tu consegue comprar bem. Se analisar bem. Até pra moradia, né, William? Se tu não tem pressa, por exemplo. Eu quero comprar um apartamento pra, sei lá, morar futuramente, ou não tem pressa de morar? É que o que acontece com... A diferença que eu vejo de quem vai morar e quem compra pra investir é o apego. Muitas vezes tu entrar num apartamento que ele tá em leilão, pensa que é o carro que o cara larga na revenda. Ele tá lá meio acabado, meio quebrado. Pra ter ideia, eu já vi apartamentos que não tem os fios da caixinha de luz. Que a pessoa que saiu levou os fios embora. Eu já vi apartamentos que estão com um monte de coisa dentro. Sim, aí tu nem tem coragem de morar. Aí tu fica com receio de morar e tudo mais. Então, E até porque tipo, tu pode vender pra outras... Ser investidor, tu consegue vender pra de outras cidades, né? isso. Hoje no imóvel de leilão, a gente consegue atender todo o país. Então tem imóveis em qualquer lugar que é possível atender. E uma coisa legal na questão do investidor. O investidor que compra para aluguel consegue uma rentabilidade alta. E o investidor que compra para revenda também. Porque o que tá com compra para aluguel consegue uma rentabilidade alta? E vamos pensar que ele compra com 50% de desconto. Um apartamento de 200 mil. Ele vai alugar por 1.000 e poucos reais. Porém, se o apartamento vale 200 e poucos mil, ele vai comprar pela metade do preço, normalmente. Ele vai ganhar as mesmas Ele vai ganhar 1% ou até um pouco mais. Mais a valorização. E se ele comprar para vender, ele vai ganhar 100 mil, 50 mil, 70 mil, dependendo da situação do imóvel, quando pegar a chave. Né? Então, esse é um pouquinho dos trâmites que acontecem. Legal. E falando um pouquinho das imobiliárias, você tem um público? Vocês vendem imóvel para todos os públicos ou é só vendo de X valor? Todos os públicos. O que a gente está com uma reestruturação que já está bem evoluída é em ter nichos. Então, tem profissionais que trabalham com ticket até primeiro imóvel, a gente chama, e outros com ticket médio alto. Então, essas são as duas linhas que a gente atua na parte de imóveis dentro da imobiliária. Hoje em dia, a questão de lançamento imobiliário é uma grande oportunidade. A questão, a gente não chegou no ponto aí, mas a questão do juro estar subindo faz com que o lançamento seja uma baita jogada, onde quem compra na planta paga parcelado direto com a construtora, vai fazer o financiamento daqui a 3, 4 anos, se precisar, se não quitar o imóvel até lá, e até lá a nossa expectativa é de um juro mais baixo. E também a questão de escolha, flexibilidade, reajuste do imóvel na planta, ele é NCC, então o NCC ele tá bom para negócio hoje, bem melhor do que o financiamento imobiliário. E lá daqui a 4 anos já vai estar valorizando bem mais, vai estar valendo bem mais, né? Exato. O imóvel na planta ele tem uma chance de valorização aí que vai de 7 a 12, 15% ao ano. Se nós falarmos na nossa região, se nós falarmos de litoral, atende até um pouquinho a mais. O pessoal chega a falar em 20, 25%. É bem alto, né? Mas dependendo da região, da localização do imóvel, pode ser que chegue. E tu, enquanto gestor, tu chega a atender clientes ou tu foca só ali na parte de retomados? Normalmente eu atendo clientes juntamente com o corretor. Então o corretor tem uma dificuldade no cliente, eu atendo o cliente junto. Ele quer saber mais alguma informação. Exemplo, agora é o momento do imposto de renda. Quem não fez, se ligue, se vai fazer financiamento, analise isso com a contabilidade. Esses pontos eu auxilio para que o cliente consiga realizar a compra. Tu pega junto com o corretor, digamos. Porque às vezes,
Eu não sou concorrente Eu no ia dizer, corretor. tu não vai brigar por um lead aí com o teu corretor. Isso. Então, assim, hoje eu não atuo na venda sozinho, eu atuo na venda com alguém sempre. Então, sempre vou ter algum corretor. Tu dá mais um suporte, digamos, do que... Exato. Bacana. Exato. Isso aí. Feito? Algo mais que tu queira colocar? Se tu me permite, eu queria fazer uma pergunta. Vai lá. Fica Vai à lá. vontade aí. Entra mais na questão do NCC aí, por favor. Índice Nacional da Construção Civil. Mas a pessoa que quer comprar, como é que ela faria para negociar com a construtora? Se é direto, é os juros através do NCC ou é um juro de financiamento? Primeiro ela fala com a predileta, né? Ou com a atleta. Mas assim, o que acontece, tá? Depois disso. O INCC é uma forma de subir o valor do imóvel. Tá? O reajuste ele é feito via INCC. Então, quando tu compra um imóvel que ele é financiado, tu vai ter, o dinheiro vai para a construtora e o banco te cobra o juro. A dívida é tua com o banco e não mais com a construtora. Quando é o financiamento, é a obra na obra, tua dívida é com a construtora. Tu não vai pagar os 14%, 14%, 13%, 12%, 10%. Hoje o INCC dos últimos 12 meses deve estar dando 7,4%, 7,2%, não me lembro de cabeça, tá? Isso ano, 14,7, é isso aí. metade. Então, esse é o valor que normalmente vai valorizar, no mínimo, o valor do teu empreendimento, do teu imóvel. Por que é o mínimo que vai valorizar? Porque se eu construir o mesmo imóvel daqui a um ano, ele vai custar para construir 7 pontos alguma coisa a mais. O que gera o INCC? É a matéria-prima e a mão de obra da construção civil. É isso que reajusta. É isso que reajusta. Então, além disso, pode ter a valorização do imóvel por ele ter uma demanda maior, por ele estar muito bem localizado, porque tem... Vamos pegar Garibaldi, tá? Garibaldi tem muita gente e pouco imóvel. A tendência de subir é muito maior que o INCC? Com certeza. Sim. Vamos pensar assim, nós estamos com 2 lançamentos em Garibaldi. 2 lançamentos para uma demanda que existe, a chance de valorização de 10, 12, 15%, ela é real. Então a gente está falando que daqui a 3 anos o imóvel vai custar 30%, 40% do que está sendo lançado hoje. E, por exemplo, nesses lançamentos, então tu dá entrada para a construtora, né? E vai reajustando mensal. Vai pagando o INCC. Aí tem 2 formas de fazer. Eu posso pagar o INCC na parcela maior, ou eu posso deixar o acumulado, reajustando o INCC e deixar a parcela exatamente igual. Então, definir que a parcela vai ser 1.800. A parcela vai ser sempre 1.800 até o final da obra. Tem reforços que eu posso dar, então tem várias formas de fazer esse pagamento. Mas o INCC só reajusta o que está lá de saldo total. E esse meio de campo, a imobiliária de vocês, ela consegue dar esse auxílio. Exato. O que a gente faz, né, Ju? A gente analisa o quanto a pessoa tem de recurso e o quanto ela pode gerar de recurso mês a mês. Né? Porque que é o ponto não pode ser um sacrifício para quem compra. E ela tem que conseguir financiar no final se precisar. Exato. Daí vamos lá. Eu consigo de um imóvel de 500 mil a pessoa pague 200 durante a obra? Sim. O restante ela tem capacidade de pagamento para financiar lá na frente? Sim, ela vai ter capacidade de pagamento. O volume dela hoje ela financiaria? Sim, financiaria. Beleza, então tá. Então ela tem capacidade de pagamento. E nesse meio tempo, vamos lá, o Diogo comprou hoje. Em 3 anos o salário dele normalmente sobe. Ele pode subir de cargo. Ele pode ter ganhos maiores. Isso faz com que a parcela diminua. Perceptivelmente é o valor do salário. É porque tem o risco de chegar na hora de ter que... ficou pronta a obra, ela tem que pagar, ou financia ou paga tudo. E se ela não consegue financiar, fica complicado, né? Tem mais ou Por menos, isso faz tá? análise inicial. né? Mais ou menos, porque daí tem muito investidor que nem chega a trazer o imóvel para ele. Ele já repassa direto. Tem investidor sim, mas eu estou dizendo mais no primeiro imóvel. tá vendo? Mas assim, ó, tem muito cliente no primeiro imóvel. Vamos pensar, a pessoa perdeu o emprego e não tem mais renda. Uhum. Ela pode vender esse imóvel e automaticamente ela ganha a valorização de 2 anos que ela pagou. Nem tudo é perdido, né, gente? Exato, isso aí. exato. Tipo assim, não é algo que Não necessariamente tem que devolver para a construtora, digamos assim. Tu Isso. revende e Vamos lá, ganha. não tem ali. uma saída só. Sim, sim, Então, sim. a jogada aqui e muitas vezes a jogada é para, eu tenho uma parte do valor. Eu começo por aí, se eu tiver que vender no meio do caminho, eu posso vender, ter o lucro, Sim. né? E que nem a operação de bolsa de valores, né? Tu investiu hoje, se tu não vender a ação, tu não ganha o lucro, tu vai ganhar o dividendo, teoricamente, mas o lucro da operação de valorização tu não ganha. Não ganha. Só ganha quando tu executa. Não, É a mesma coisa, se tu vendeu o imóvel, tu ganhou o lucro da valorização quando tu executa. Eu comprei o imóvel por 100 mil, agora ele está valendo 500.
beleza, não tá no teu bolso. Vai estar no teu bolso tu vender. Então, a lucratividade do imóvel só vai ser quando executar. Até então é só patrimônio, né? Exato, tá subindo o patrimônio. Né? A valorização do patrimônio de imóvel, ela é segura e na nossa região praticamente garantida. É difícil ter um lugar que vai desvalorizar o imóvel. É difícil. Né? Vai desvalorizar sim, por exemplo assim, vamos lá, saiu a Tramontina de Barbosa. A tendência de desvalorizar os imóveis é alta. Com certeza. Né? Porque tem muita gente atrelada a isso. Ou, um local teve água, que por exemplo foi desvalorizou, né? E isso dificultou alguns lugares. E aí isso sim pode desvalorizar. Mas fora isso é muito difícil conter essa água do gênero. Tu falou que tem algumas imobiliárias, tu falou quais cidades são? Quais cidades? Tem Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, que a gente está abrimos agora em janeiro, e Farroupilha. E aí a gente tem produtos além dessas cidades, né? Gramado, tu não falou, mas também tu tem parceiros lá? Gramado a gente tem parceria, a gente tem Capão parceria, Capão Xangri-Lá, né? Torres, a gente tem alguma coisa de produto daqui, construtoras daqui. E o litoral de Santa Catarina, que a gente tem um parceiro. Porque, Diogo, o que eu vejo, pelo menos quando eu falo com os clientes, né, que compram litoral, eu até ia te perguntar, mas a gente está encerrando, tu tem que ter muito cuidado, né? A Torres é a construtora daqui, porque litoral tem muito aventureiro, pelo que as pessoas nos falam, né? Eu vou pra Torres, vou construir e pela metade do caminho, né? Então por isso que é legal que nem o William falou que ele tem parceiros. Então, o parceiro dele daqui a pouco ali de Santa Catarina é um cara que tá lá e que entende, né? Claro. Esse produto é seguro pra venda, esse produto não, né? O que acontece, né, Joe? O mercado que investe ou compra Santa Catarina, normalmente ele atua na nossa região. O cara que está lá no litoral, ele não compra lá. O cara que está aqui que compra lá para investir ou que compra lá para morar. Então é esse cliente que a gente está próximo, para ele não entrar em furadas lá, né? Porque lá ele vai falar com qualquer um e esse cara vai oferecer qualquer coisa. E hoje a gente valida esse produto. Então eu vou lá, o que eu faço hoje, tá? Eu vou lá uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses no mínimo, visita as construtoras que o pessoal nos orienta a visitar, para entender se vai entregar ou não vai entregar. Se já entregou obra. Já entregou obra. Como é a obra? Vai lá ver quantas já entregou. Tem patrimônio da afetação, tem o dinheiro reservado para aquela obra, ou o cara gasta nessa obra para finalizar aquela, ou para fazer aquela. Vender, né? Essa para pagar aquela. Exato. E aí uma hora se parar, acabou. Tem que estar sempre alguém vai ficar sem. Tem que estar sempre fazendo uma para pagar a outra. Exatamente. Se parar de construir, acabou. Acabou. É tipo as pirâmides, né? Isso acontece. Então, tem algumas leis que tem que seguir, que as construtoras têm que seguir, ou deveriam seguir, que fazem com que aquele dinheiro seja todo reservado àquela obra. E aí não teria problema. Tu vai construir uma obra de, sei lá, de 200 milhões, tu tem que ter, teoricamente, tu teria que ter esses 200 milhões em conta, caso precise. Ou esse recurso entrando durante a obra. Mas não pode pegar dinheiro de outra obra para botar nessa. Sim, os clientes têm que estar te pagando para dar o giro, digamos, sobre essa obra e não sobre a obra anterior. Exato. Pessoal, o papo tá bom? Estamos chegando ao final de mais uma Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas
completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? A Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462 1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Stone Mármore e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta e também acompanhar os nossos perfis. @William Pilati, @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. O nosso próximo programa já está marcado para terça-feira, às 19 horas. Mais um programa recheado de informação e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos terça-feira que vem. Um grande abraço e até lá, boa noite. Boa noite.